Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração.
e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, ainda não sabemos onde ir, o que fazer de ti, Mestre divino. Nos ensina a viver, em ti encontrar a paz, eterna paz.
Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome.
Bom dia a todos. Vamos à nossa página de ambientação do livro Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo, sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Graças a Deus. Bom dia a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, mentalizando a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, todos os trabalhadores, médicos e enfermeiros que lá estão trabalhando, nos aguardando, nos recebendo e nos dando o conforto e o amparo que precisamos. E assim, sintonizados com a espiritualidade de luz, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre, e sempre será pouco o agradecimento que fazemos, pois o Pai é misericordioso e nos abençoa tanto
nos dá tantos livramentos, nos dá tantas oportunidades, sempre nos dando a oportunidade da evolução, do trabalho, da reencarnação, nos dando aqueles amigos da espiritualidade de luz que estão sempre prontos a nos auxiliar, a nos amparar, nos orientar e nos esclarecer. Agradecidos por tudo, Senhor, te pedimos misericórdia pelo nosso planeta, te pedimos por todos os irmãos nesse momento tão difícil, a pandemia, onde tantos estão perdendo seus entes queridos, passando por dores, sofrimentos, angústias, dificuldades financeiras. São muitos irmãos, Senhor, que precisam de Ti e muitas vezes não conseguem fazer uma prece, que eles possam ser envolvidos pelo Teu amor e sentir que não estão sozinhos, sentir que a Mãe, a Virgem Maria, sempre está com o seu manto sagrado sobre nós, intercedendo, pedindo, nos auxiliando para que tenhamos força, fé, resignação para seguirmos em frente, confiantes de que aqui estamos para trabalhar, evoluir e seguir em direção da verdadeira felicidade, a felicidade que Tu queres para cada um de nós. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Itens 1 e 2. Sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Jesus nos diz: que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que, lá onde eu estiver, ali estejais também. Essas palavras foram escritas por João, o apóstolo João, capítulo 14. A casa de meu Pai, a casa do Pai, é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas a seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, segundo o meio em que se encontra, segundo o aspecto das coisas e as sensações que experimenta,
segundo as percepções que possui e que variam ao infinito. Enquanto que uns espíritos não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os espíritos felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o espírito do justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Vamos refletir juntos. Jesus, diferentemente dos judeus de sua época, foi quem se referiu a Deus como o Pai e disse que ele era bom e justo, não um senhor vingativo, como, de um modo geral, os judeus temiam. Disse que ele, o Pai, era amoroso e compreensivo, dando a todos a oportunidade de reformar, reformular, alterar o seu comportamento. Essa era a boa nova e os homens não perceberam bem. Essa foi a grande mudança entre um Deus que se devia temer, como os judeus achavam, e um Deus que nos ensinava amor, um Deus que nos proporciona o aprendizado com amor. Jesus ensinou aos seus discípulos assim: há muitas moradas na casa de meu Pai, e eu vou para vos preparar o lugar, para que estejais comigo. Nós entendemos que a casa do Pai é todo o universo, todo esse universo que nos cerca e todos os outros universos que ainda desconhecemos. Universos cheios de mundos que oferecem diferentes moradas para os espíritos, sejam eles desencarnados ou encarnados. Esses espíritos vão habitar esses mundos de acordo com a sua condição evolutiva. Independente das inúmeras oportunidades e possibilidades que nós temos de reencarnar no mesmo mundo ou em outros mundos para continuarmos o nosso caminho de aprendizado, nós podemos também interpretar as palavras de Jesus como sendo o seu esclarecimento, o esclarecimento de Jesus para os seus discípulos, como moradas para o espírito mais ou menos adiantado em conhecimento e em moralidade, moradas mais ou menos felizes ou infelizes
pelo passado que o espírito carrega, moradas mais ou menos superiores ou inferiores, de acordo com as conquistas morais de cada espírito. Em relação a essas conquistas, esse espírito, então, nós, todos os espíritos, habitaremos as moradas na erraticidade pertinentes à nossa elevação. Dependerá, então, de nós o tempo necessário para o nosso aprimoramento e as mudanças ascendentes nas diversas moradas da casa do Pai. Diz o nosso Evangelho: enquanto uns espíritos progridem mais rápido e têm, por isso, a liberdade de se elevarem nas esferas, de visitarem outros mundos, de habitarem outros mundos de categorias mais felizes, outros espíritos perduram nas trevas da sua ignorância, da sua inferioridade, prolongando os seus sofrimentos. Porém, assegura o nosso Evangelho, tanto as moradas felizes das regiões superiores, como as esferas inferiores de aprendizado, não são moradas circunscritas nem localizadas, e são esferas espirituais, estados que a alma alcançou, e nem os espíritos estarão ali localizados para sempre, pois Deus, no seu infinito amor por nós, nos deu como objetivo maior de vida crescer, evoluir, progredir sempre. Essa é a lei. Quando iniciarmos a prece, vamos todos mentalizar aqueles irmãos encarnados e desencarnados que necessitam do amparo dos trabalhadores da nossa casa, que lá estão juntamente com Catuíte, Miguel e a falange de médicos e enfermeiros, recebendo todos aqueles que lá chegam necessitados do remédio para seus males espirituais e físicos, que todos sejam amparados pela misericórdia do nosso Pai e que possam ser atendidos conforme o seu merecimento. Jesus, mestre, amigo, irmão maior, obrigada por todo ensinamento, todo exemplo que o Senhor nos legou, indicando o caminho por onde encontramos a verdade e progredimos na vida que nos foi concedida. Obrigada a Deus nosso Pai, que nos permitiu a vida para evoluirmos como criaturas, suas criaturas feitas por amor e para desenvolvermos o amor em nós.
Jesus, perdoa o nosso pouco entendimento ainda e a nossa lenta jornada no teu caminho de verdade e vida. Seja conosco, Senhor, nos fortalecendo para as lutas, nos esclarecendo as dúvidas, nos amparando nos tropeços. Permita, Jesus, que sua mãe e nossa mãe, Maria, nos socorra, envolvendo a todos nós, seus filhos, com seu manto protetor de perdão e entendimento que tudo passa. Esperamos sua bênção, seu amparo e sua luz sobre nós. Que assim seja.